Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 110 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, vamos pra cima. E vai Corinthians, uma ótima sexta-feira a todos que me acompanham, né? Deixa o seu like, se inscreve. Cara, eu tô vendo aí, quase 40% das pessoas que assistem o vídeo não são inscritas no canal. Então se inscreve, deixa o like, sigam o John nas redes sociais também, né? Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links na descrição. Vamos pra cima e editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, hoje, né, às 10 da manhã, tivemos aí o treino aberto na Fazendinha, né, de preparação para a final da Copinha. Pô, John, ficou de confirmar e tal. Então, eles confirmaram depois que eu já havia postado o vídeo de ontem e confirmaram para as 10 da manhã, né? Então não dava tempo hábil aí dessa divulgação sobre o treino aberto, né? Mas aí acompanhei algumas questões aí desse treino e tal, de preparação para a grande final de amanhã, tá? Algumas novidades importantes. O Corinthians está preparando aí uma super delegação. Tivemos aí o chefe de delegação em cada jogo da Copinha. Primeiro o Marcelinho, o Ronaldo Giovanelli, o Basílio, tal. Beleza. Agora o que eles fizeram? Vão juntar todos e levarem para a final da Copinha, né? Para ajudarem aí os nossos atletas nessa preparação para a final. Então, Marcelinho Carioca, Ronaldo Giovanelli, Basílio, Zé Maria, Vladimir, Paulo Sérgio, Marcelo Dijan e Célio Silva, tá? Então, todos aí confirmados na final de amanhã, né? Nessa super delegação do Corinthians, vão ajudar aí os nossos garotos. Informações da partida, né? Tá aí na tela para vocês. Clássico majestoso, São Paulo e Corinthians. Amanhã, 10 horas da manhã, Mercado Livre Arena Pacaembu, tá? Então, jogo aí no Pacaembu, transmissão da TV Globo, Sport TV e na Cazé TV também, tá? Então, na TV aberta, na TV fechada e no YouTube, todas as opções para vocês. O São Paulo tentou de todas as formas mandar o jogo lá pro Morumbis, né? Não conseguiu, porque o Pacaembu agora está liberado para jogos e a final da Copinha finalmente volta para o Pacaembu. Né? O argumento deles foi, mas o Palmeiras jogou no Allianz Parque. Né, teve uma final do Palmeiras no Canindé, outra no Allianz Parque. Corinthians ano passado jogou dentro da arena. E aí o São Paulo queria levar para o Morumbi. Mas por quê? Porque o Pacaembu estava fechado ainda. Não estava liberado, agora já está, a Copinha volta para lá. O único jogo relevante que tem assim, né, que a gente já tem marcado no Pacaembu todo ano, é a final da Copinha, tá? Então, tudo confirmado para essa grande final de amanhã. E eu quero saber como está a expectativa de vocês, qual é o palpite, se estão confiantes para essa final entre São Paulo e Corinthians, a final da Copinha. Bom, a gente na live de quarta-feira, né, comentamos aí a gente comentou sobre a questão dos jogadores que viriam para o time principal do Corinthians, né? Quem iria subir da categoria de base para o time principal. Eu falei alguns nomes, tá? O próprio Emiliano Dias falou sobre isso na coletiva, ele foi perguntado, ele falou, já temos uma lista, mas não vou falar os nomes. Eles estão aí na final, tal, eles já sabem, né? Eles já sabem que vão vir para o profissional. Quem vai subir já sabe. Qual que é a questão? Temos os jogadores aí da Copinha que estão inscritos já no Paulistão. A lista é essa aqui, ó. Denner e Caipira, os laterais. O pessoal do Globo Esporte colocou um nome errado aqui. O Fernando Vera está como meio-campista, mas ele é zagueiro. Tá? Então, dois laterais, o Denner e o Caipira. Fernando Vera, zagueiro. Meio-campistas, Dieguinho, Luiz Eduardo, Luiz Gustavo Bahia, Pedro Thomas e Victor Dourado. Atacantes, Guinegão e Nicolas. Tá? Então, cara, bons nomes, tá? Bons nomes. Principalmente os laterais, né, que a gente comentou aí na própria live. Falei sobre a dupla de zaga também, que a gente poderia olhar com mais carinho. Meio-campistas, o Bahia é confirmado, os demais ali poderão ter uma oportunidade mais pra frente. O Guinegão é um cara que já vinha treinando como profissional e o Nicolas foi outro jogador que se destacou nessa Copinha. Tá? Então, gostei dessa lista, acho que eles vão ajudar bastante aí a nossa equipe no decorrer da temporada.
Bom, ontem o Corinthians soltou uma atualização médica sobre o zagueiro Gustavo Henrique, tá? Vou até ler aqui pra vocês, ó. O zagueiro Gustavo Henrique sofreu uma lesão no tendão do músculo adutor da perna direita durante a pré-temporada. O atleta já iniciou a recuperação sob a supervisão do departamento médico, com tratamentos em 2 períodos, tá? Então, uma nota assim bem simples, bem direta. Não temos uma previsão de retorno para o atleta Gustavo Henrique. Desejamos aí uma boa recuperação, que ele possa o mais rápido possível voltar a atuar aí com a camisa do Coringão, tá? Tomara, né, que pro dia 19 de fevereiro aí o jogo da Libertadores, ele já esteja liberado para atuar com a nossa equipe. Família, agora eu quero trazer para vocês um compilado de algumas entrevistas e informações sobre a questão da votação do impeachment do Augusto Melo. Primeiramente, gostaria de agradecer a página Fiel Imprensa mais uma vez, tá, pelo excelente trabalho. Eles fazem aí a transcrição das entrevistas, trazem os principais trechos e tal. Primeiro eu vou trazer aqui uma entrevista do Romeu Tuma Jr. para o pessoal do UOL. Isso aconteceu terça ou quarta-feira, depois da reunião de impeachment, né? Depois da reunião de segunda. Alguns pontos importantes, tá? O pessoal perguntou para ele: Romeu, por que vocês não esperam a conclusão do inquérito policial, né? Já que a votação aí é sobre a saída ou não do presidente Augusto Melo, baseada no caso Vai de Bet. A resposta foi a seguinte: nosso objetivo não é decidir se houve crime. O impeachment tem como motivação um possível dano ao nome do clube, dano financeiro ao Corinthians. Não é um processo judicial ou criminal, e sim um processo administrativo. Por isso, seguimos os tempos determinados no estatuto. O Corinthians é maior que todos nós. Perguntaram se ele está dando um golpe, ele falou de forma alguma, né? Explicou aí que está seguindo os ritos baseados no estatuto. O pessoal perguntou se existe algum tipo de autocrítica, né, para ele, se ele refletiu e tal. Ele falou que tudo tranquilo, tá? E aí, ele completou sobre o inquérito aí Vai de Bet, tá? Ele falou, ó, toda ação policial pode demorar até 20 anos a ser julgado. Nosso objetivo não é apurar se houve crime, é ver se o Corinthians foi prejudicado de alguma forma, financeira ou moralmente. Cara, e aí volta naquilo que a gente trouxe da nota oficial da Gaviões no vídeo passado. Se eles não estão avaliando se houve crime, né? Até porque quem faz essa avaliação é a polícia e não o Conselho Deliberativo, o que eles estão avaliando? Ah, a gente está avaliando, né, na primeira resposta dele, se houve dano ao nome do clube, se houve dano financeiro ao Corinthians. Tá? Como que vocês estão avaliando isso? Baseado no quê? Em qual prova? Qual é a prova que vocês têm? Vocês estão se baseando no quê? Mostra pra torcida. Por favor, cara. Por favor. É só isso que a gente pede. Vocês estão fazendo uma votação baseado no quê? Isso que a torcida não entendeu até agora. Ah, mas é porque houve dano ao clube. Qual dano? Qual? Cara, isso me deixa indignado. É um absurdo o que estão fazendo com o Corinthians. A Gaviões falou, cara, se for só em suspeita de má gestão disso e aquilo... Ué, cadê todos os inquéritos contra o Duílio? Cadê todos os inquéritos contra o André Sanches? Contra o Rubão? Porque suspeita tem de monte. Comprovação, cadê uma prova concreta? Não tem. É isso que o Romeu Tuma Jr. não está entendendo. E aí temos alguns complementos. O Kaká Catalão, que é um dos conselheiros aí do Corinthians, né, inclusive presente aqui no YouTube, com o canal Povo Escolhido, trouxe algumas atualizações sobre a reunião de segunda-feira. Primeiro, o local escolhido pelo Romeu Tuma Jr. era um local sem estrutura. Um ambiente fechado, sem ali, como que eu posso falar? Um conforto até para o pessoal mais de idade, tá? Falou que estava muito quente, porque era um ambiente fechado, pouco espaço ali para as cadeiras, teve um pessoal que caiu por conta de tapetes soltos no chão. Enfim, primeiro ponto. Segundo, a postura do Romeu Tuma Jr. conduzindo a reunião. São alguns pontos, tá, que o Kaká Catalão trouxe. Primeiro deles, falta de diálogo com os advogados do Augusto Melo.
O pessoal do Augusto Melo falou, não estava entendendo, né, os ritos aí que o Romeu Tuma Júnior estava seguindo. Eles foram perguntar e a resposta foi: vocês vão ter uma grande surpresa. Isso, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, tá bom? Eu sou advogado de defesa, tô perguntando pro juiz, né, vamos colocar assim, uma comparação. O juiz, ó, você vai ter uma grande surpresa. E acabou. Se isso não é autoritário, eu não sei mais o que é, cara. Eu não sei mais o que é. Mas muitas acusações contra o Augusto Melo, vindas do Romeu Tuma Júnior. Tá? O pessoal falou, parecia que ele estava do lado da acusação, que ele era um inquisidor, tá? Da situação. O pessoal não estava entendendo, falou assim, cara. Aí vinha a defesa do Augusto para falar, ele atropelava, questionava, apontava acusações, tipo, não deixava a defesa do Augusto falar. Velocidade, né, como eu falei na votação. Perguntou, quem é a favor fica em pé, não sei o quê. Mais uma vez vou falar, tinha muita gente de idade lá, né, de idade avançada. Não deu nem tempo do pessoal ameaçar para levantar. Não, tá aprovado. Fora a questão de censura aos advogados do Augusto Melo, né? Tudo isso que eu tô trazendo agora foi falado no canal do Kaká Catalão. O pessoal do Augusto Melo falou, é o seguinte, a gente tá vendo que você tá atropelando tudo, tá sendo mal educado com a gente pede aqui a gravação da reunião. Ele falou, não, ele recusou o pedido. Por que o Romeu Tuma Júnior que não poderia ser gravada a reunião? Por qual motivo? Enfim, para finalizar, tivemos aí uma entrevista do advogado do Augusto Melo, o senhor Ricardo Cury, para a Rádio Itatiaia, tá? E aí ele falou sobre o Romeu Tuma Júnior. Entendo, na qualidade de defensor do Augusto, que ele, no caso o Romeu Tuma Júnior, não tem mais condições de presidir o Conselho Deliberativo. Ele tem realizado pré-julgamentos escancarados a respeito do presidente Augusto, se manifestado de forma muito parcial. Ele não sendo parcial, neutro, na segunda-feira teve um entreveiro entre Tuma e o Augusto que deixou clara a inimizade dos dois. Não há relação nenhuma. O presidente Tuma está lidando com o fígado como uma questão pessoal. Isso que é importante ter clareza. Ele quer a destituição do Augusto a qualquer custo. No entender da defesa, ele não tem condições objetivas de presidir o Conselho Deliberativo. Então, Romeu, é esse o ponto que a torcida está questionando. Você não está agindo como um presidente do Conselho do Corinthians. Você está agindo como alguém que é contra o Augusto e ponto final. Você não está aqui, não, vamos ver o lado do Corinthians, vamos entender aqui a defesa, vamos dialogar. Não, você já veio com a ideia pronta, tem que tirar o Augusto e pronto, a gente vai dar um jeito aqui para tirar. Né? Isso que está parecendo, isso que está aparentando. Da forma com que as coisas vêm sendo conduzidas. Isso é mais prejudicial para a imagem do Corinthians, né? Essa reunião que vocês fizeram segunda-feira é prejudicial à imagem do Corinthians. Agora eu pergunto, vai ter votação para tirar você? Que houve dano à imagem do clube. E aí? A vergonha que vocês fizeram o torcedor passar na segunda-feira. Uma grande vergonha. Vai ter votação para você? Ou não? São as perguntas que temos e eu quero saber a opinião do nosso torcedor. Bom, família, agora rapidinho, né, falando sobre o senhor Paul Pogba. Muita gente me perguntando, né, inclusive ontem, quando eu falei sobre a autorização, né, a regularização da Esportes da Sorte. Pô, John, então agora com a Esportes da Sorte regularizada, conseguiu aí finalmente a autorização, tudo tranquilo, autorização aí por 5 anos, né? Igual as outras casas de apostas, tal, tudo ok. Então agora eles vão fechar com o Pogba? Não é dessa forma, né? Obviamente que a gente gostaria, seria assim muito bacana pra gente. O próprio Pogba falou essa semana, né? Foi perguntado aí, foi questionado sobre propostas, se ele já tinha aí uma decisão de onde ele iria jogar. Ele falou, ó, existem propostas, existem algumas coisas interessantes, outras nem um pouco interessantes. Jogar por um time que disputa a Champions League? Por que não?
Sempre queremos ir para os melhores clubes, mas isso não depende de mim. Há discussões e está sendo finalizado. Não posso dizer mais do que isso. Então ele tem propostas, né? Ele admitiu aí que está conversando com alguns clubes. O Corinthians é um desses clubes? Por enquanto, não temos atualização, né? Daquilo que a gente comentou principalmente em dezembro, ali o comecinho de janeiro, né? Até o primeiro problema da Esportes da Sorte, tinha essa conversa, o próprio Memphis, né? Fez a ligação para ele e tal. Era isso. De lá para cá, não tivemos atualizações. Não adianta o pessoal chegar, não, mas o Fabinho Soldado, o Augusto, não teve. Não teve nada. Depois das últimas entrevistas aí, até do Cascone, né? O Fabinho Soldado falou também e tudo mais, tá? O Pogba, a versão dele é essa, que ele tem propostas, que aí tá fazendo algumas reuniões e tudo mais, e não pode dizer mais do que isso. A gente aguarda mais atualizações, qualquer novidade, né? Tanto do Corinthians quanto da Esportes da Sorte ou do Pogba, a gente traz aqui para o torcedor. Por enquanto, não dá para a gente criar nem expectativa sobre essa negociação. Certo, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!